Olá, povo de Deus, quarta-feira, 31 de agosto de 2022, 22ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 3, de 1 a 9, Lucas 4, de 38 a 44. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores pelos quais chegastes à fé, e cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus na construção de Deus. Quando Paulo se refere a pessoas carnais, ele quer dizer várias coisas, tais como pessoas que se orientam pelas suas próprias forças, por critérios meramente humanos. Também se refere a pessoas imaturas na fé, subdesenvolvidas espiritualmente. Também alude a pessoas que ainda não experimentaram a plenitude da vida. Quantas vezes deixamos de dizer uma série de coisas ao povo das comunidades para não o escandalizar? Interessante que algumas pessoas, quando participam de uma formação mais sistemática na comunidade, costumam reclamar dizendo: por que vocês esconderam isso de nós por tanto tempo? Trata-se de uma questão pedagógica. Começa-se com o leite para depois passarmos ao alimento sólido, como diz Paulo. O problema é que muita gente envelhece e morre nas nossas comunidades bebendo apenas leite, pois nunca se interessam com o aprofundamento de sua fé. No texto de hoje, Paulo dá um exemplo de como se comportam pessoas imaturas na fé que preferem escolher o pregador ao invés de se converter e mudar mesmo de vida. Enquanto os cristãos condicionarem a própria fé à preferência por um pregador ou líder, demonstram fé imatura. Agindo assim, estão sendo levados por princípios que dividem e que são contrários ao princípio básico que provém do Espírito, a unidade em Jesus Cristo. O apóstolo garante que a todos é possível comportar-se como pessoas espirituais, desde que compreendam bem quem é Apolo e quem é Paulo. Ambos são ministros, isto é, servos, simples colaboradores de Deus. Só Deus tem a iniciativa de salvar. Só a Ele pertence o mérito e a honra. Há que reconhecê-lo como verdadeiro e único protagonista da salvação. Só ele faz crescer o que os servos plantaram e regaram. Só ele salva aqueles que, pela pregação da palavra, se abrem ao diálogo que leva a descobrir a verdade. Notar ainda que só Deus está sempre em primeiro lugar
só depois vêm todos os outros. Por seu lado, Paulo está disposto a ocupar o último lugar. Lucas 4, 38, 44, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava a mão em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. A narrativa de Lucas sobre a cura da sogra de Pedro ganha ares de ação de exorcismo com o verbo ameaçar em relação à febre. Vale a pena comparar tal relato com o dos outros evangelistas. Em Marcos, por exemplo, Jesus pega nas mãos da enferma e a ajuda a se levantar, usando o mesmo verbo aí como que a ressuscitando. Mas Lucas segue uma antiga tradição que considerava a febre como ação demoníaca. Uma vez libertas do demônio, a pessoa pode se levantar e colocar-se a serviço dos outros. Os demônios reconhecem quem é Jesus porque sentem que a palavra e a ação dele ameaçam o domínio que eles têm sobre as pessoas. O relato da cura da sogra de Pedro também revela uma semelhança interessante com as primeiras comunidades cristãs. Saem da sinagoga, organizam-se pelas casas, caracterizam-se pelo serviço, pela diaconia. Por um lado, vemos que a cura habilita a pessoa para o serviço. Por outro, vemos que se configura num momento especial para verdadeiras profissões de fé, mesmo que elas saiam da boca dos demônios. E Jesus seguia com sua missão de libertar as pessoas de todos os males, encantando a todos que dele se aproximavam. Jesus foi para o deserto, lugar que se configura como ponto de partida para a missão. Aí Jesus se encontra com o Pai, que o envia em missão libertadora. E Jesus revela sua consciência messiânica, não cedendo à tentação de ficar junto ao povo que queria impedi-lo de seguir em frente e dando asas para sua missão. A vida cômoda e as soluções fáceis eram a grande tentação das massas. Queriam Jesus para si, para suas necessidades. Jesus, no entanto, tinha outra proposta. Ele era para todos. Por isso, não aceitava ser retido. Ele lhes declarou: Devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. Será que nós temos consciência da nossa missão? Será que temos consciência para que fomos enviados? Um beijo no seu coração.